Boa noite, ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindo a mais um Sextouro, o programa de sexta-feira onde eu explico a semana econômica no contexto certo. Essa semana, os investidores do mundo inteiro tiveram um choque de realidade. Saíram os PIBs das principais economias do mundo. Os principais foram os Estados Unidos, terrível, afundou mais do que 30%. E a Alemanha, pior do que o esperado, caiu mais do que 10%. No geral, o PIB da zona do euro veio muito ruim, né? Saíram outros países por lá, França, Espanha, né? E trouxeram a impressão de que a retomada econômica pode não ser tão fácil quanto alguns sonharam. Bom, as bolsas tiveram uma semana bem volátil. Aqui no Brasil, a bolsa também teve uma semana volátil. Amanheceu, começou a semana subindo, terminou a semana caindo, mas termina na soma total praticamente no 0 a 0. Aliás, com meio de alta. O câmbio fez o caminho contrário. Amanheceu a semana caindo, começou segunda, terça-feira caindo, virou, subiu e também termina a semana praticamente no 0 a 0. O dólar está terminando a semana no 5,22 e a bolsa está terminando quase a 103 mil pontos, a 102.900 pontos. Bom, aqui no Brasil, a notícia boa que não deixou a bolsa cair muito foi o CAGED, o emprego formal. Foram destruídos apenas entre aspas, 10 mil empregos. A expectativa dos economistas era que se destruísse 220 mil empregos. Bom, mas não foi só essa notícia ruim que teve no mundo, não. Teve, por exemplo, o medo da volta a uma segunda onda do coronavírus. Isso fez com que as bolsas aliás, o Trump, hoje à noite, às 7 da noite, desde as 7 da noite, tá falando sobre o coronavírus lá nos Estados Unidos, ao vivo, tá? O medo da volta do coronavírus fez com que as bolsas da Europa fechassem negativas pelo primeiro mês depois de março. Março foi o ápice do coronavírus, o maior momento de preocupação, onde as bolsas mais tinham caído. E foi ali que os bancos centrais começaram a injetar dinheiro. Aliás, sem essa injeção de dinheiro, nada dessas bolsas teriam subido. Eles já injetaram mais de 22 trilhões de dólares em todas as economias, estou falando de todos os bancos centrais do mundo. E as bolsas subiram 25 trilhões de dólares. Então essa alta de todas as bolsas do mundo, ela é financeira, tá? Ela não é fake, mas é uma alta onde não tem a reformulação econômica, né? As engrenagens das economias podem estar travadas. O home office funciona para mim, funciona para quem trabalha em banco, mas não funciona para uma montadora de carro. Aliás, montadoras de carros foram as que tiveram os piores resultados na Europa e ajudaram as bolsas por lá a afundarem com força, né? Bom, aliás, falando de resultados, teve resultado pra caramba essa semana. Na Europa teve uma chuva de resultado ruim. Nos Estados Unidos, as empresas tecnológicas foram as que se destacaram. Apple, Amazon, Facebook, Google tiveram resultados estrelares. A Amazon teve um resultado 7 vezes melhor do que o esperado. Eu cheguei até a mencionar no meu Minuto Touro de Ouro matinal que parece que ficou um pouco fácil para a Amazon. Imagina, o governo americano proibiu todo mundo de vender, menos a Amazon. Aí é fácil, né? Bom, essa semana nos Estados Unidos teve reunião do Banco Central americano, que decidiu manter a taxa de juros lá a zero praticamente. Lá é uma banda entre 0 e 0,25. Né? Mas o que foi positivo foi a fala do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano, do Federal Reserve, que diz que vai fazer de tudo para que a economia volte a crescer. A gente já esperava por isso, né? Mas é bom sempre ele estar falando. Bom, o pacote de estímulo lá do socorro dos americanos tem que chegar também, porque aquele auxílio de 30 milhões de dólares, que são aqueles 600 dólares semanais que os americanos recebem, os americanos desempregados recebem, acabou hoje, dia 31 de julho. E o Congresso precisa resolver essa situação para não agravar mais a economia, não agravar mais a situação da economia por lá, tá? Bom, outra notícia que assustou os mercados foi o presidente Trump cogitando cancelar as eleições, postergar, jogar para frente, falou, estamos em guerra contra o coronavírus. Aí tá todo mundo falando, não, Trump, nem em momentos de guerra a gente adia a eleição aqui nos Estados Unidos. Não vem com essa, não. Ele tá falando que, porque vai ser por correspondência, o voto vai ser pelo correio, aumenta muito o risco de fraude, mas ninguém está comprando essa ideia, né? A preocupação dele, me parece ser, né, que ele está preocupado que o Joe Biden disparou na frente. O Joe Biden não é o candidato de Wall Street, não é o candidato das bolsas, mas, dada a situação, a bolsa está começando a se acostumar com ele por lá, tá? Outro destaque da semana foi o ouro. O ouro bateu máxima histórica. O ouro bateu 2 mil dólares no futuro. Eu nunca vi um valor desse. Foi o touro de ouro do ouro, né? Foi a máxima histórica do ouro. E eu até falei, né, numa frase que ficou conhecida aí.
O touro de ouro no ouro não é ruim, não é bom. Parece um urso de ponta cabeça. É ruim. É porque é fuga para a qualidade, é a preocupação de crises. Por exemplo, em momentos de guerra, o ouro dispara como agora. O ouro subiu 10 pregões seguidos, 2 semanas de alta. É impressionante, tá? O que isso me mostra? É o investidor buscando por proteção, é o investidor preocupado com a tensão Estados Unidos e China. Essa tensão já está sendo chamada de Guerra Fria 2 e ela está só começando, tá? Temos que ficar de olho nisso. Bom, outro assunto, o dólar perdeu valor frente ao mundo inteiro. Desde a semana passada, quando os europeus aprovaram aquele pacote de 750 bilhões de euros de estímulo para a Europa, o dólar começou a perder valor e o euro começou a ficar mais forte, né? Também tem preocupações lá nos Estados Unidos com a pandemia e isso também enfraquece o dólar perante o mundo, né? Bom, gente, eu acho que... não, vamos falar da semana que vem. A semana que vem a gente vai ter decisão do Copom aqui no Brasil, decisão de juros. O presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, diz que existe a possibilidade deles fazerem o corte residual de 25 bips e o juro que está 2,25 ir para 2, tá? Vai ter o PMI do Brasil e dos Estados Unidos, as temperaturas da economia, tá? Dessa vez de julho. Nós já estamos em agosto, tá? Amanhã já é agosto, sábado já é agosto. Vai ter também a produção industrial do Brasil, é importante. Vai sair o IGPM por aqui, a inflação do aluguel, e vai sair o desemprego nos Estados Unidos. Esse número está sendo acompanhado de perto, porque o Trump acusa os chineses de ser os causadores do desemprego americano, os causadores da destruição da indústria dos Estados Unidos, tá? Bom, então, o que a gente tem que ficar de olho também na semana que vem, que não são dados econômicos que vão sair? As eleições americanas, né? A situação está ficando nervosa por lá, o Trump está reagindo, talvez ele ataque os chineses para tentar ganhar pontos, eu não sei, né? E o avanço do coronavírus? O avanço do coronavírus preocupa e preocupa muito. Bom, gente, eu tô entrando de férias, eu volto no dia 20 de agosto, eu tô de volta com o Minuto Touro de Ouro e o primeiro Sextouro de agosto. Eu sou Pablo, bom fim de semana e até depois das minhas férias. Vai, Tourinho! Vai, Tourinho!